como o meu tempo está limitado, eu peço que você redobre a sua atenção, não se distraia. Gênesis capítulo 13, está escrito: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Repita comigo isso aqui: tinha construído um. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos, tendas, e não podia mais morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, era como o jardim de Deus, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E os homens de Sodoma eram extremamente maus e perversos e pecadores contra o Senhor. E você diz amém. Presta atenção. Eu quero nessa noite, em poucos minutos, falar sobre Abraão e Ló. Abraão, ele é um ícone. Abraão, ele é uma das personalidades mais importantes até hoje. Não só para o judaísmo, mas para os cristãos e até mesmo para os muçulmanos. Abraão é conhecido como o pai da fé monoteísta. O que é isso? Em uma terra de vários deuses, Abraão serviu a um único Deus. Em uma terra que se construía altares a outros deuses, Abraão construiu altar para um único Deus. Que Deus? O Deus que falou com ele. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor. Abraão se tornou o pai da fé. Abraão, ele era o homem do altar. Eu quero que você repita isso comigo. Abraão era o homem do altar. Se você ler toda a trajetória de Abraão, você vai ver que Abraão, aonde ele chegava, ele construía altar para Deus. Altar fala de sacrifício, fala de entrega. Abraão era um homem que tinha intimidade com Deus. Para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Deus lhe chamou de meu amigo.
São poucas as pessoas na Bíblia que você vai ver Deus chamando de meu amigo. Abraão foi privilegiado porque Deus tinha ele como um amigo. Abraão, Deus fala com ele no capítulo 12 de Gênesis. E Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão, ele obedece. Ele se posiciona, ele sai do meio dos parentes dele. E quando ele sai do meio dos seus parentes, o Senhor disse que por meio da semente de Abraão, o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. O Senhor disse mais: eu abençoo quem te abençoa, mas eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. O Senhor também disse a Abraão: aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. E a palavra do Eterno diz que Abraão creu no Senhor. O Senhor fez uma promessa absurda a Abraão. E eu vou falar por que absurda. Porque o Senhor prometeu a Abraão um filho. E através desse filho, o Senhor daria a ele uma nação. Por que a promessa é absurda? Porque sua esposa é estéril. E ambos são avançados em idade. É absurda. Se você for olhar para a lógica, não tem como acontecer. Se você for analisar humanamente falando, não tem como. Já são avançados em idade quando Deus fala com ele. Mas para se cumprir a promessa do Senhor, vai mais 25 anos. Tornando assim mais difícil de se cumprir o que o Deus que ele creu, que falou com ele, de cumprir aquilo que falou para ele. Só que ele creu, mesmo diante das impossibilidades. Ele acreditou naquela promessa que Deus tinha feito para ele. E presta atenção, a Bíblia diz que Abraão prospera. Só que quando ele saiu do meio dos parentes, a Bíblia diz que ele levou um parente. Ele se sentia responsável por Ló, porque Ló era seu sobrinho órfão. Ló perdeu a mãe e o pai, então ele sentiu na responsabilidade de criar ele. Então Ló cresce dentro da casa de Abraão. O Ló prospera. Por quê? Porque Ló segue o exemplo do tio. No que diz respeito a administrar seus bens. Ló, ele aprendeu a ser fazendeiro que nem seu tio Abraão. Ele aprendeu a cuidar de rebanho que nem seu tio Abraão. Ló tinha um grande mentor. Só que Ló não seguiu o exemplo espiritual de Abraão. Pergunte por quê? Porque você nunca vai ver Ló fazendo altar para Deus. Você nunca vai ver Ló tendo intimidade com Deus, falando com Deus. Você nunca vai ver Ló fazendo isso. No que diz respeito ao que eu posso fazer para prosperar, ele aprendeu tudo. Mas no que diz respeito a um relacionamento com Deus, aprendeu nada. E a Bíblia diz que os dois foi prosperando, que chegou um momento que a região onde eles estavam não comportava mais eles. E a Bíblia diz que os pastores dos rebanhos de Abraão com os pastores do rebanho de Ló começam a brigar, discutir, ter contenda, desavença. E a Bíblia diz que Abraão, em uma atitude sábia, chega em Ló e fala para Ló assim: Ló, nós somos irmãos, não está certo essas brigas aí. É o seguinte,
Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Fica tranquilo. Mas decida hoje. Abraão poderia, como sendo mais velho, como pai de Ló, ele não era só tio, era como um pai. Ele poderia decidir, mas ele deu o poder da escolha para Ló. Pergunte por quê? Porque entre a razão e a paz, Abraão prefere paz. Então aqui vai uma primeira chave de Deus para a sua vida. Entre a razão e a paz, escolha a paz. Para que ficar brigando? Para que ficar discutindo? Para que ficar arrumando confusão? Eu sei que tem pessoas que têm espírito de barraqueiro, mas tem que se converter, meu filho. Então você não batizou, você tomou banho. E a piscina do batismo é para batizar, não é para tomar banho. Quem está entendendo? Tem gente que faz 20 anos que é crente, já virou um dinossauro na fé. Ele ajudou Noé a organizar os animais da arca. Só que diante dos conflitos ele quebra o pau. Ele arrebenta com tudo, ele xinga todo mundo. Aí você vai falar com ele e fala: eu sou assim, nasci assim, o meu sangue é assim. Aonde está o sangue de Jesus que morreu por você? Aonde que está a transformação por meio de Cristo que deveria acontecer na sua vida, que nunca aconteceu? Você riscou da sua Bíblia Romanos capítulo 12. O que está escrito lá no verso 2? Não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cadê a transformação? Só que como Abraão é o homem da intimidade com Deus, ele não vai ficar batendo boca. Ló, vai. A Bíblia diz que naquele momento Ló, ele olha para as campinas do Jordão e ele vê que parece um jardim de Deus. Mas nem tudo que parece é. Ló está sendo enganado pelo que os olhos dele estão mostrando para ele. Por quê? Porque aquelas campinas é o caminho que dá para Sodoma. Vamos falar sobre Sodoma? Uma cidade perversa, de homens perversos. Uma cidade que a Bíblia diz que o pecado dela cheirou mal às narinas de Deus. Uma cidade que seria exterminada, destruída. Só que para Ló é como o jardim de Deus. Não importa se é o caminho da minha destruição, mas parece o jardim de Deus. E ele escolhe e vai armando as suas tendas. Quando ele sai, quando acontece essa emancipação aqui, ele tem gado, tem funcionário, tem tudo. Só que se você chegar no capítulo 19 do livro de Gênesis, a Bíblia diz, lá no capítulo 19, que ele é um cidadão comum dentro de Sodoma. Ou seja, aquele que saiu com uma fazenda, com um rebanho, com um funcionário, anos mais tarde é apenas um cidadão comum dentro da cidade. Que a Bíblia diz que quando ele foi dar uma opinião lá dentro, os homens da cidade falaram para ele: acaso você foi constituído juiz sobre nós? Quem você pensa que você é? Deixando claro que ele se tornou um cidadão comum daquele lugar. Como que um homem que tem posses, que tem bens, que tem tanta coisa, se torna alguém comum de um lugar? Pergunta por quê? Porque perdeu tudo, perdeu gado, perdeu funcionário, perdeu a fazenda. Porque o caminho que leva para Sodoma é o mesmo caminho que vai tirando tudo aos poucos e você não vai nem percebendo. Tem pessoas que estão perdendo tudo e não estão vendo.
Tem pessoas que tudo que você conquistou com tanto esforço, você está perdendo. Por quê? Porque a estrada que você está seguindo está te levando para Sodoma. Pastor Wellington, mas como ele não percebeu isso? Ele não percebeu porque ele não tem intimidade com Deus. Ele não percebeu porque ele não aprendeu a fazer altar como seu tio faz altar para Deus. Sabe por que ele está perdendo tudo? Porque ele nunca pediu direção para Deus. Ele nunca falou com Deus. E tem muitas pessoas que estão seguindo em direção para Sodoma justamente porque você já não tem mais intimidade com Deus. Justamente porque você não tem uma vida de altar com Deus. Justamente porque você não busca direção em Deus. Você é um Ló que olha e vai escolhendo, vai caminhando, vai se deixando levar. E quando você percebe, você já está prestes de ser destruído junto com a sua família. Perdeu tudo, não tem mais nada. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Eu estou pregando essa mensagem. É justamente para você não terminar como Ló. É justamente para você não terminar sem nada. O Senhor ainda está convidando você para ter uma vida de altar. O Senhor está convidando você para ter uma vida de intimidade com Ele. O Senhor está convidando você para você colocar Deus em primeiro lugar. Presta atenção. O Ló, a única vez que ele falou com os anjos de Deus foi quando a cidade ia ser destruída. E o Senhor foi e falou com o seu amigo Abraão, dizendo: Abraão, eu vou destruir a cidade que está seu sobrinho. Aí a Bíblia diz que Abraão começa a interceder. Abraão começa a interceder por Ló, dizendo: Senhor, mas se tiver 15 justos lá, o Senhor vai destruir? O Senhor disse: se tiver 15 eu não destruo. Senhor, e se tiver 10? O Senhor vai destruir? Se tiver 10 eu não destruo. Senhor, não fica bravo comigo. E se tiver 5 pessoas justas lá, o Senhor vai destruir? Não, eu não destruo. E se tiver uma? Na esperança de seu sobrinho ser o justo naquele lugar. E o Senhor disse: eu vou destruir, Abraão, não tem jeito. Mas por causa da tua intercessão, mesmo destruindo, eu tiro de dentro quem você ama. Mesmo destruindo, eu salvo aquele a qual você está intercedendo. Mesmo destruindo aquele lugar, eu ainda vou ter misericórdia de Ló. Sabe o que o Senhor está falando para alguém aqui? Na sua casa, se levante como um Abraão para interceder para quem está se perdendo. Na sua casa, se levanta como um Abraão para interceder por alguém que talvez está no caminho em direção para Sodoma. Ei, se levanta como intercessor da sua família. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala assim: seja um intercessor da sua família. A Bíblia diz que quando ele sai de Sodoma, os anjos tiram ele, sua esposa, suas filhas. A Bíblia diz que a sua esposa, ela cometeu um erro. A ordem de Deus era: não olha para trás. Só que ela estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Ele ficou tempo demais em Sodoma, ao ponto de sua esposa se apaixonar por aquele lugar. Ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Naquele dia ele perdeu a esposa dele. Imagine esse homem correndo, de mão dada com a esposa. Correndo, não olha para trás, não olha para trás, não olha para trás. Daqui a pouco ele trava. Porque a Bíblia diz que ela se transformou numa estátua. Aí ele sente que a mão dela ficou fria e se tornou uma pedra. Ele não pode nem voltar para trás para beijar ela ou se despedir dela. Ele tem que seguir sem ela.
Ela olhou para trás, simbolizando aqueles que vão ficar no dia do juízo. É por isso que Jesus falou: 2 estarão em uma cama, um subirá e o outro ficará. 2 estarão no campo, um subirá e o outro ficará. Ali, mas os bens ele já tinha perdido. Agora ele perdeu a esposa. A família dele agora está abalada. E a Bíblia diz que ele vai terminar seus dias dentro de uma caverna. Um homem que tinha fazenda está morando dentro de um buraco. E para piorar, a Bíblia diz que ele acabou tendo relações com as próprias filhas. Sabe qual foi a herança dessa relação? Os moabitas e os amonitas. Povos que se tornou inimigo do povo de Deus. Ele gerou uma herança maldita. Resultado de uma vida sem comunhão com Deus. Resultado de uma vida sem intimidade com o Senhor. Acabou em nada. Mas pergunta: e Abraão, pastor? Não, você quer ir embora. Quem quer que eu cabo? Quem quer que eu paro? Diga amém. Quem quer que continue? Diga glória. Tem gente aí que quer assistir BBB, pastor. Tô ligado. Presta atenção. Presta atenção. Ló, quando vai embora, projeta para mim. Capítulo 13, verso 14. Sua vida vai mudar agora, quer ver? Vai mudar. Olha o que aconteceu com Abraão quando Ló foi embora. Disse o Senhor a Abraão, obrigado, filha. Depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para todo sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Quando Ló vai embora, Deus revela toda a promessa a Abraão. Por quê? Porque quando Deus chamou Abraão, Deus não revelou a promessa completa, não. Deus não revelou o plano completo, não. Deus só revela o plano completo, a promessa completa, quando Ló vai embora. Porque quando ele vai embora, o Senhor agora revela tudo que tem para a vida de Abraão. Ei, quando ele sai, Deus fala: aonde pisar a planta do teu pé eu te dou. Mas agora Deus está dizendo: é aonde a tua visão conseguir enxergar. Porque aonde a sua visão conseguir enxergar, eu darei a você e a sua descendência, Abraão. Aonde a tua visão alcança, ali também está as bênçãos de Deus para a sua vida. Então olha para cá, olha para cá. Mas percebeu que Deus só revela o plano todo quando Ló vai embora? Deus não revela antes. Sabe por que Deus não revela tudo para você? Porque você está andando na companhia de Ló. Enquanto você continuar com amizade com Ló, intimidade com Ló, andando com Ló, não tem como Deus revelar todo o plano para você. Não tem como Deus revelar toda a promessa para a tua vida. Não tem como. Eu tenho uma palavra do céu para a tua vida: se separe de Ló. Eu vou repetir isso aqui. Olha para mim. Se separe de Ló. Por que você insiste em andar com Ló?
Por que você insiste em andar com pessoas que não estão na mesma conexão que você? Deus quer te abençoar, mas você insiste em andar com Ló. Deus quer abrir caminhos, Deus quer te prosperar, mas você está com Ló. Ló tem inveja do que você tem. Ló quer ter o que você tem. Enquanto você andar na companhia de Ló, não tem como Deus te abençoar completamente. Mas quando Ló foi embora, essa palavra é para você, que talvez tenha alguém na sua empresa que é um Ló, tem um amigo na sua convivência que é um Ló, ou talvez você começou a namorar um Ló. Se você perceber características de Ló, mete o pé, minha filha. Quem está entendendo? Tem umas irmãs meia Ló também, viu? Abre teu olho, tem o sangue de Jesus, irmão. Presta atenção, eu termino agora. Deus revela tudo para ele. A Bíblia diz que Deus cumpre a promessa e a sua esposa gera um filho. Sara só gera quando Ló vai embora. Às vezes você está estéril ainda porque tem um Ló no teu caminho. Quando sair os Ló do teu caminho, você vai começar a gerar. Aleluia. Era para ter dado glória a Deus, só não gerar, mas tá bom. Gerar. E a Bíblia diz que Abraão terminou os seus dias abençoado em tudo. Não, você não entendeu. Abraão terminou os seus dias abençoado em tudo. Abraão não perdeu nada, só multiplicou. Resultado de uma vida de altar, resultado de uma vida de sacrifício, resultado de uma vida de intimidade com Deus. Deixa eu fazer a pergunta chave da mensagem de hoje: você é Abraão ou você é Ló? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela: você é Abraão ou você é Ló? Ló representa todos aqueles que não têm vida de altar, não tem intimidade, e Sodoma sempre é mais atraente. Ele pegou o caminho mais fácil, mas foi o caminho da dor dele, da destruição dele. Abraão pegou o caminho mais difícil, mas era o caminho da promessa. O caminho pode ser difícil, mas se é o caminho da promessa, fica tranquilo que vai te levar para um bom lugar. Fica tranquilo. É isso que o Senhor está falando hoje. É a mesma coisa, a sua vida cristã. O caminho não vai ser fácil, filho. Para de acreditar nesse evangelho playground, neste evangelho play center, neste evangelho Hop Hari, nesse evangelho Beto Carreiro World, nesse evangelho da Disney, nesse evangelho da montanha russa, da roda gigante, do carrinho bate-bate, do tiro ao alvo. Para de acreditar nesse evangelho algodão doce. Não. Para o caminho do evangelho ser aberto, teve coroa de espinho. Para o caminho do evangelho ser aberto, teve uma cruz pesada. Para o caminho do evangelho ser aberto, teve chicotada. Para o caminho da salvação ser aberto para mim e para você, teve alguém que sangrou. E se você continuar na ICV, você vai ter um pastor e não um coaching.
Você está caminhando pelas campinas do Jordão? Ou você está caminhando no caminho da promessa? Eu não estou pregando para você ser um perfeito, mas eu estou pregando para você lutar para ter uma vida de intimidade com Deus. Porque Abraão não foi perfeito. Abraão mentiu. Só que a Bíblia não chama Abraão de mentiroso. Porque para ser mentiroso tem que ter uma vida de mentira. Ele só mentiu uma vez. Não mentiu mais. É como Davi que adulterou. Você nunca vai ver a Bíblia chamando ele de adúltero. Porque para ele ser um adúltero, ele tinha que ser um adúltero contumaz. Tinha que adulterar várias vezes. Ele errou como todo homem. No ano que era para ir para a guerra, ele ficou descansando. Você nunca vai ver a Bíblia chamando ele de adúltero. Por quê? Porque só foi um adultério só. Você consegue entender isso? Moisés matou um homem egípcio para defender seu irmão e enterrou na areia, mas a Bíblia nunca vai chamar ele de assassino. Foi um momento, defendendo o irmão, que ele cometeu um erro. E todos esses que eu estou mencionando para você foram homens de promessa. São homens que estão na galeria da fé. Por quê? Porque esses homens que eu estou mencionando para você foram homens de intimidade com Deus. Tem gente que não tem uma vida de intimidade com Deus, que vive errando e quer se justificar em Davi. Quer se justificar em Abraão. Quer se justificar nos homens da Bíblia. Não faz mais isso não, filho. Não passa vergonha não. Eram homens que tinham vida com Deus. Então presta atenção, a questão não é errar. A questão é se você está disposto a viver uma vida de conserto, mesmo em meias fraquezas. Eu vou fazer a pergunta de novo, você hoje aqui é Ló ou você é Abraão? Fica de pé. Antes do momento da Santa Ceia, eu quero entrar no momento da coragem. Pastor, qual é o momento da coragem? É aquele momento que você reconhece quem é você. Porque talvez hoje você está nessa reunião e ultimamente você está tendo uma conduta de Ló. E eu não te julgo por isso. Eu estou aqui para ser um facilitador na sua vida, um libertador na sua vida. Talvez você está sendo um Ló nos negócios. Talvez você está sendo um Ló nas suas escolhas, nas suas decisões. Talvez as suas últimas escolhas foram escolhas sem direção de Deus. Você não buscou nem discernimento em Deus para escolher. Naquele momento que você fez uma mudança sem direção. Naquele momento quando você entrou num novo relacionamento, um relacionamento sem a direção. Então esse é o momento da coragem. Pastor, eu reconheço que eu fui Ló. Eu fui Ló com a minha esposa. Fui Ló com as minhas filhas. E quando eu falo de ser um Ló com as filhas, não é fazer a mesma coisa que ele fez. Sabe o que foi pior lá? Não foi o fato de ter deitado com as filhas, foi o fato de ter desonrado elas.
Ali teve desonra das duas partes. A desonra delas para com ele, porque elas embriagou ele, e a desonra dele para com elas. Talvez você está colhendo uma herança maldita que não era para você estar colhendo. Quero ser um profeta na sua vida. O Senhor não quer mais que você colha uma herança maldita, filho. O Senhor não quer, filha, que você colha uma herança maldita. Até quando você vai colher uma herança maldita? Por desonrar. Por fazer escolha sem direção. Só você que chegou aqui e reconhece: não, pastor, eu fui um Ló. Eu fui um Ló. Pastor, eu me comportei como um Ló. Eu estou reclamando de umas lutas que eu estou passando, mas agora, ouvindo o Senhor, eu entendi que eu não busquei direção. Esse é o momento da coragem. Cadê você? Eu quero orar por você. Eu quero chamar você aqui à frente. E eu quero colocar minha mão na sua cabeça e eu quero orar por você. Deus não quer que você termine mais como Ló, não, filho. Deus quer que você termine como Abraão. Vai ficando aqui na lateral. Pastor, eu desonrei, pastor. Pastor, eu perdi tanta coisa, pastor. Pastor, eu perdi a empresa que eu tinha. Pastor, eu perdi o meu casamento. Pastor, eu perdi tudo. Mas eu não quero terminar como Ló, pastor. Eu quero terminar como Abraão. Esse culto é para você que quer terminar como Abraão, não como Ló. Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Será que você não está afastado demais da presença de Deus? Será que você não está afastado demais da casa do Senhor? Será que você não está vindo aqui só para cumprir um ofício? Porque essa palavra aqui, meu irmão, não é só para quem está aqui, não. Essa palavra é para todo mundo. Eu estou esperando você aqui no altar. Senhor Jesus, aqui estão, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas. Que mediante a tua palavra estão reconhecendo, Pai, que em algum momento agiu como Ló, tomou decisões sem a tua direção, fez mudanças sem a tua direção, entrou em relacionamento sem a tua direção, ou pessoas, Pai, que já está vivendo um tempo de perdas, está perdendo muita coisa, está perdendo coisas a qual lutou tanto para ter. Ah, Deus, mas como profeta do Senhor, eu quero liberar uma palavra que essa mulher, esse homem não vai terminar como Ló, Senhor, vai terminar como Abraão, porque a tua graça nos alcança. O Senhor é poderoso para perdoar totalmente. Ó Deus Todo-Poderoso, então em o nome de Jesus, derrama da tua unção, Senhor, da tua unção abraâmica, da tua unção abraâmica, Senhor, a unção da intimidade com Deus, da vida com o altar. Deus, o inimigo não vai tirar mais nada dela, Pai. Esse caminho, meu Deus, das Campinas não vai tirar mais nada dela. Deus, em nome de Jesus, que comece um tempo de recuperação das perdas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, Pai.
um tempo de restituição, de recuperação, de restauração. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço, Senhor, vai colocando as tuas mãos, e que não sejam as minhas mãos, que sejam as suas, meu Pai, tocando agora. Meu Deus, porque eu libero uma palavra que não vai terminar, meu Pai, como Ló, não. Deus, ele não vai terminar como Ló. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, coloca as tuas mãos, Pai. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, coloca as tuas mãos, Senhor. Senhor, é tempo de intimidade com o Senhor. É tempo, meu Pai, em que a voz mais atraente vai ser a tua, Senhor. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, Senhor, a tua filha. Em o nome do Senhor Jesus, amém. Aplauda Jesus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver